Muito bem, pessoal. Informativo 1115 do STF. Aqui quem fala é o Danilo Freitas novamente. Hoje, terça-feira, dia 14 do 11, véspera de feriado, né? Do dia do golpe de 1889. Então, acabou de sair o informativo do STF. Então, apesar do nosso combinado ser sobre os informativos do STF na sexta-feira, como já saiu do STF e ainda não saiu do STJ, eu acho melhor adiantar um pouquinho do STF e a gente já começa para partir pro feriado, né? E aí depois eu faço do STJ. Eu ainda preciso organizar melhor a agenda com base nessa modificação do STF. Mas vai dar tudo certo, confia em mim que a gente vai conseguir, tá bom? Então pega lá a sua aguinha. Eu já peguei a minha, tá bastante calor. Precisamos se hidratar. Hoje vão ser 4 julgados do STF. Então vamos logo sem perder tempo. Então o primeiro deles é constitucional, pois inserida na margem de conformação do legislador e justificada sem que exista violação ao princípio da isonomia, norma da Lei 11.440 de 2006, Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Externo Brasileiro, que estabelece critérios etários para transferência de ministro de primeira classe, ministro de segunda classe, conselheiro, para o quadro especial da carreira de diplomata, na hipótese em que observada a existência de vaga, independentemente do tempo de serviço na respectiva classe. Então, esse aqui é o seguinte: a Lei 11.440 de 2006, que trata do regime jurídico dos servidores do serviço exterior, né, dos diplomatas, né? E essa lei, ela estabeleceu alguns critérios para movimentação na carreira com base na idade e outros critérios combinando idade e tempo de serviço, né? Isso foi questionado porque a gente sabe que é costume no serviço público a gente contar o tempo de exercício, né? O tempo de serviço público efetivamente prestado. E aí a lei adotou o critério de idade. Então, a partir de uma certa idade, você pode se movimentar dentro da carreira, dependendo do cargo, né? Se existir vaga. E o STF julgou que isso é constitucional, tá? Porque está dentro da discricionalidade do legislador utilizar esse critério, tá? Não tem uma violação ao princípio da isonomia e o critério pode ser utilizado. Caiu tudo aqui. E o critério foi beber água. E o critério pode ser utilizado tranquilamente na lei do serviço diplomático, tá? Acho que pouca relevância para concurso, mas para quem for fazer o concurso do Itamaraty, né? Próximo. É constitucional, pois inserida na margem de conformação do legislador e justificada pela necessidade de obediência aos princípios da probidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, norma que excluiu do regime especial de regularização cambial e tributária, o RERCT, os detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, bem como seus cônjuges e parentes até o segundo grau. O que foi esse regime especial? Né? Era um regime de repatriação de bens e valores que estavam no exterior. Né? Então a pessoa ocultava os valores lá num paraíso fiscal e não informava a Receita Federal que aqueles valores estão lá. Né? Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa fez uma aplicação de US$ 1 milhão lá nas Ilhas Caimã, na Suíça, em algum lugar assim, e não informou a Receita que esse dinheiro saiu do Brasil, né? Isso precisa ser avisado, né? Isso porque depois, quando é trazido de volta, tem uma incidência do imposto, tem imposto de renda, tudo, né? E aí a Receita teve uma lei, né? Essa lei que criou esse regime especial, ela deu uma espécie de anistia, né? Tragam de volta, declarem os bens que estão no exterior, que eu vou anistiar algumas multas, que vai ter um programa de um certo benefício aqui para auxiliar a pessoa a legalizar a sua situação, né? Só que ficaram de fora desse regime essas pessoas aqui, ó, detentores de cargos, empregos, funções públicas de direção ou eletivas, tá? Então vamos imaginar um vereador, um determinado vereador de uma cidade tinha uma conta na Suíça, tá? Uma coisa bastante rara.
E ele tinha essa conta na Suíça e não declarou para a Receita Federal. E aí ele foi, quando apareceu esse programa, esse regime especial, ele foi tentar se utilizar dele para regularizar a sua situação. E a Receita Federal negou esse pedido dele, tá? Porque ele era vereador na época, né? E tinha um cargo eletivo. E aí o Supremo foi chamado foi invocado, né? Foi chamado a discussão com relação à constitucionalidade dessa exclusão. Por que quem tem cargo eletivo, por que quem é servidor público não pode gozar dos mesmos benefícios de quem trabalha na iniciativa privada? Né? Então isso viola a isonomia. O STF falou que não viola a isonomia, mas pelo contrário, o servidor público, o titular de cargo eletivo, ele tem que ter uma probidade, ele tem que ter uma observância dos princípios da administração, tá? E é constitucional que a lei exclua desses benefícios as pessoas que ocupam esses cargos e funções. Tá? Então, para o STF não tem nenhum problema na lei com relação à exclusão do benefício com relação a essas pessoas, tá? Que exercem esses cargos. E aqui a lei 13.254, né, que foi a lei do regime especial, os efeitos dessa lei não serão aplicados aos detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, nem ao respectivo cônjuge e parentes e consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção na data de publicação dessa lei. Então a lei deu uma série de benefícios e aí o artigo 11 falou assim, estão fora desses benefícios estas e estas pessoas aqui, inclusive cônjuges, companheiros, parentes e etc, tá? Próximo julgado. É constitucional por não violar o princípio do Pacto Federativo, nem as regras do sistema de repartição de competências. Lei estadual que obriga todas as refinarias e distribuidoras de combustíveis operantes em seu território a fornecerem o certificado de composição química de cada produto, quando houver entrega de álcool, gasolina C comum, gasolina aditivada, gasolina premium e diesel. Qual foi o questionamento aqui, né? O questionamento é o seguinte: a União, somente a União pode legislar sobre combustíveis, né? E uma lei estadual determinou o seguinte, uma lei paulista aqui, uma lei bandeirante, estabeleceu o seguinte: as refinarias têm que emitir um certificado que comprove a composição química do material que ela está vendendo, tá? E aí o questionamento foi o seguinte: olha, isso não pode ser veiculado por uma norma estadual, teria que ser por uma lei federal. Tá? Eu não sou obrigado a ficar fornecendo certificado de qualidade da composição química daquilo que eu estou vendendo, porque isso aqui é combustível, né? E aí o STF falou que isso não viola o Pacto Federativo, não tem uma violação à competência privativa da União, porque está se tratando da competência concorrente de legislar sobre consumo, tá? E isso foi o que foi vinculado no informativo, mas eu ainda acho, a minha opinião, né, que você pode, toda vez que eu falo da minha opinião, eu aviso antes, né? Na minha opinião, você poderia carregar um pouquinho mais na tinta e dar um outro argumento, que é a fiscalização tributária. Tá? Por que a fiscalização tributária? Porque o preço da gasolina é diferente. Da gasolina premium é um valor diferente. Então, se o contribuinte está vendendo, o produtor, a refinaria, né? Tá colocando na nota fiscal ali que a gasolina C comum e na verdade é uma gasolina premium, ele está sonegando. Tá? Ele está sonegando ICMS. Então, a fiscalização tributária tem o direito de verificar se realmente aquilo é uma gasolina assim ou assado, né? Então, além da questão do consumo, que foi o argumento que o STF utilizou, dá para você colocar ainda como obrigação acessória do direito tributário, tá? Achei bacana esse julgado. E aí o último, a imunidade a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição, não alcança nas operações de exportação o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisição de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação. Então é o seguinte, a Constituição no artigo 155, 155, né? Ela trata das imunidades tributárias com relação às exportações, tá?
tem um princípio tributário que trata da não exportação de tributos. Então, via de regra, a gente evita, país, né, o Brasil, evita exportar tributos, né, para que nossos produtos sejam competitivos lá no exterior. Né? Isso facilita a nossa produção, isso facilita a nossa indústria, isso facilita a nossa balança comercial. Então, você evita que os tributos sejam exportados, né? Para que a carga tributária não se reflita para o adquirente lá no estrangeiro, tá? E aí haja uma certa competitividade, né? E aí o que aconteceu? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa de veículos, por exemplo, né? Eu sou eu sou uma produtora, uma montadora de veículos, tá? E aí eu tô montando meus veículos que eu vou mandar eles eu vou exportar eles pro México, por exemplo, tá? E aí eu tô montando lá e aí eu preciso comprar pneus para colocar na minha linha. Quando eu compro esses pneus, eles são os insumos que vão ser agregados dentro do veículo que eu vou exportar lá para fora. Só que eu pago ICMS sobre os pneus que eu tô comprando dentro da cadeia, né? Da cadeia de produção do ICMS. E aí eu junto tudo num carro só, né? E aí eu mando para fora o veículo, tá? Só que como eu mando para fora, não tem ICMS. Se não tem ICMS, eu não consigo receber os créditos do ICMS que eu paguei quando eu comprei o pneu, quando eu comprei o espelhinho, quando eu comprei o volante, quando eu comprei o escapamento, né? Quando eu comprei as rodas do carro. E aí como é que fica esse meu ICMS? Então eu vou pedir o creditamento daquilo que eu paguei que não deveria ter pago, porque aquele veículo, aqueles produtos foram agregados dentro de um veículo e esse veículo foi exportado, tá? E aí o STF entendeu o seguinte: tudo bem, seria possível você pedir esse creditamento se houvesse lei complementar que te desse esse direito, mas não tem. Então, enquanto não existia essa lei complementar, infelizmente você não tem o direito do creditamento do ICMS, tá? Então, esse foi o tema 633 da repercussão geral. Então, o STF entendeu que não dá para estabelecer o creditamento por enquanto, né? Na ausência de legislação complementar, tá? E com isso terminamos aqui o informativo em 12 minutos, né? Eu imaginava que ia conseguir em 15, consegui a minha meta. E é isso aí, muito obrigado e a gente se fala no próximo informativo do STJ. Um grande abraço e até mais.